Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez no nome do Senhor, crendo que Deus já se faz presente em nosso meio, que o Senhor contempla a sinceridade dos nossos corações e o desejo que nós temos de servi-lo, de agradá-lo, de fazer a vontade dele, né? Quero convidar a você, primeiro, compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no Salmo 41, versículo 12, que diz assim: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Amém? Essa é uma verdade maravilhosa, né? O salmista declarando, né, que o Senhor nos sustenta na nossa integridade e nos põe na presença dele para sempre. Isso é algo maravilhoso, essa certeza que nós temos, que Deus contempla a sinceridade do nosso coração, que Deus realmente está do nosso lado em todos os momentos. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela Tua presença em nosso meio. De fato, Pai, o Senhor tem nos sustentado e tem se feito presente, Pai querido, nas nossas vidas, em nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Senhor. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, nós declaramos a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E o Senhor tem feito coisas grandiosas, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua presença maravilhosa para com as nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, nós rendemos graças a Ti. E pedimos, Pai, que o Senhor permaneça conosco agora no momento, Pai, deste culto. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra revelada aos nossos corações de uma forma especial. Trabalhe, Senhor Deus, em cada vida, que essa palavra venha achar guarida em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Lembramos sempre, queridos, que nós estamos participando de um culto. Você que está aí na sua casa não está simplesmente assistindo um vídeo, como se estivesse assistindo um programa de televisão, ou se estivesse acessado o YouTube assistindo um vídeo do YouTube. Não. Você está aí na sua casa, mas está participando de um culto, de acordo com o propósito que Deus colocou no nosso coração, de estarmos todos os dias cultuando ao Senhor, invocando a presença dEle, proclamando as verdades que estão contidas na palavra dEle e clamando, buscando para que Deus realmente intervenha nessa situação difícil que temos enfrentado. Amém? Feito mais uma vez essa observação, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. São os últimos versículos desse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Amém? Leremos assim a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Quando o apóstolo Paulo aqui diz, por esta causa me ponho de joelhos, nós temos tido muitas causas, né,
para nos colocar de joelhos diante de Deus, especialmente nesse tempo de pandemia. Temos causas absolutamente justas que têm sido colocadas diante de Deus. Vamos lembrar, por exemplo, daqueles que estão acamados, que estão acometidos com essa terrível doença da Covid-19, que estão nas UTIs, e todos os dias temos orado por essas pessoas ou por aqueles que estão isolados em casa, que estão com sintomas mais leves. Temos orado, clamado ao Senhor pelos pedidos que são feitos aqui todos os dias, causas justas, pelas quais podemos sim nos colocar de joelhos diante do Pai. Como também lembramos dos profissionais de saúde, lembramos dos moradores de rua, lembramos da nossa economia, lembramos dos governantes, lembramos dos cientistas, todas essas causas justas, das quais podemos e devemos nos colocar de joelhos diante do Pai, para que possamos realmente interceder, como de fato, deve ser uma das funções mais importantes da Igreja de Cristo aqui na Terra: a intercessão, o clamor, a busca por uma solução, especialmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Por estas causas, nós temos nos colocado de joelhos diante do Pai. E o estar de joelhos não é necessariamente fisicamente, mas com a postura de servo, postura de homens e mulheres de Deus, que reconhece o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a capacidade que Deus tem de intervir, de mudar uma situação, de transformar uma realidade, e o nosso reconhecimento da nossa dependência dessa capacidade de Deus, da nossa dependência desse poder de Deus, do nosso crer, da nossa fé que Deus pode fazer um milagre. Por isso, sim, são muitas causas que nós temos nos colocado de joelho, no sentido de clamar, buscar, interceder ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de resolver qualquer situação. Amém, queridos? Mas é interessante que aqui especificamente Paulo apresenta uma causa específica diante do Pai, e que acrescenta mais uma das causas que nós também devemos colocar diante do Pai sempre, que é a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque quando ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para identificar, a família na fé. Para identificar, eu quero neste momento colocar diante de Deus a família na fé. Eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu me coloco realmente de joelhos por esta causa, que também é justa, que também é importante, e que nós devemos nos despertar dia após dia para clamarmos ao Senhor em favor desta causa. Amém, queridos? E vamos lá. Que aspectos, que pedidos que o apóstolo Paulo faz aqui, que diz respeito à Igreja de Cristo? Primeiro, lá no versículo 16, quando ele diz: para que vos conceda que sejais fortalecidos. Aqui, queridos, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos clamar ao Senhor para o fortalecimento espiritual da igreja, especialmente neste tempo de pandemia, quando a princípio estamos propensos a estar mais enfraquecidos por causa da distância que nos separa, e não estamos nos reunindo fisicamente no templo, e não estamos nos reunindo como normalmente nós nos reunimos. É por conta disso, nós temos que ter muita clareza de que precisamos nos colocar de joelhos
pela igreja do Senhor, que precisamos nos colocar de joelhos para que a igreja do Senhor seja fortalecida. E o texto diz, mediante o seu Espírito, para dizer que essa ação do fortalecimento, que essa ação realmente de clamar, de buscar, é fruto sim do despertamento do Espírito Santo nas nossas vidas. E ao mesmo tempo essa ação de fortalecer é ação do Espírito Santo, é poder do Espírito Santo. Não sei se vocês notaram aí, teve um alívio aqui, porque o som de uma hora para outra começou a ficar alto ali, e aí a Aninha saiu de lá e veio cair e abaixou. Glória a Deus por isso, né? Estava tendo que gritar aqui para que vocês pudessem me ouvir. Alguém reclamou aí, Aninha? Não, né? Pois é. Enfim, é o primeiro pedido, fortalecimento espiritual. Quero convidar a você, quando você estiver fazendo as suas orações, e de orar por todos os outros pedidos, lembrar que a nossa igreja, que a igreja de Jesus precisa ser fortalecida. E ela é fortalecida por meio da ação do Espírito Santo. Nós lembramos ontem da palavra de Pentecostes, do derramar do Espírito. Uma das ações do Espírito Santo é exatamente nos fortalecer, nos dar condições, nos encorajar para permanecer firmes na presença do Senhor. Nesse tempo que estamos impossibilitados de conviver juntos, conforme nós fazemos sempre, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência, clamar ao Senhor pela igreja, para que a igreja seja fortalecida no homem interior, com este poder que vem do alto, através da ação do Espírito Santo. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que Paulo também destaca, ele clama ao Senhor, ele coloca uma causa diante do Senhor, para que a igreja seja de fato a habitação de Cristo. Quando o texto diz, e assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé. Nós precisamos entender, e é por isso que o texto diz aqui, pela fé. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que nós somos templos do Espírito Santo. Que o templo tão necessário para cultuar a Deus, não é aquele físico, as quatro paredes, que no nosso caso se encontra lá na rua Manuel Vivaco, 527, lá no bairro Japur. É muito mais do que isso. O verdadeiro templo é o templo do Espírito Santo, e que somos nós individualmente. E neste caso, nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo. Neste caso, precisamos ser essa habitação de Jesus Cristo. Porque o que nós precisamos crer sempre, que Jesus Cristo, este que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, ele transpôs as barreiras do tempo, transpôs as barreiras geográficas, as barreiras culturais e está disposto a habitar em nós. Não no templo físico, mas especificamente habitar em nós, e o texto diz habitar em nosso coração, que é a nossa essência, que é o centro do nosso ser. Jesus está disposto a habitar em nós. Por isso a palavra de Deus nos diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir e abrir essa porta, eu entrarei e farei morada. Essa oração do apóstolo Paulo é absolutamente necessário que todos os dias nós façamos também pela igreja do Senhor, que nós de fato sejamos a habitação de Cristo pela fé. Que nós de fato sejamos a habitação de Cristo, porque é dessa forma que nós vamos conseguir ser arraigados e alicerçados em amor. Essa é a expressão que ele usou aqui no versículo 17. O arraigados é porque tem a ver com raiz. Traz a imagem, aquela árvore enorme, centenária, que para permanecer de pé, ela precisa de raízes muito bem espalhadas, fixadas no solo,
que senão ela não consegue permanecer de pé. E o texto fala que a partir dessa habitação de Cristo na igreja, a igreja se torna enraizada, arraigada, como o texto diz também, e alicerçada. Também da mesma forma, o alicerce, o prédio para ser construído, para estar sólido, a casa para ser uma casa onde exista de fato uma habitação tranquila, ela precisa estar com um alicerce, uma base muito bem construída. E por isso que o texto diz, para que nós sejamos uma igreja, individualmente, sejamos uma igreja, corpo de Cristo, de fato que possa realmente estar enraizada e possa estar arraigada e alicerçada, nós precisamos ser habitação de Cristo. Ele nos inspira, Ele nos direciona, Ele faz toda a diferença na nossa vida, Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele muda a nossa história e Ele quer ser habitação em nós, Ele quer nos acompanhar, Ele quer fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso cotidiano. É um segundo clamor, é um segundo pedido que o apóstolo Paulo inclui nessa causa que ele se coloca de joelhos diante do Pai em favor da igreja do Senhor. Amém? A primeira falou sobre que a igreja seja fortalecida. A segunda, que a igreja seja habitação de Cristo. A terceira, podemos dizer assim, que a igreja de fato compreenda o amor de Cristo. E aqui falamos daquilo que é basilar, aquilo que é base da nossa fé. Precisamos cada dia mais entender a base da nossa fé. Quanto mais nós entendermos a base da nossa fé, mais nós vamos ter este amor. E mais nós vamos entender este amor de Cristo por nós. Porque, queridos, entender que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, todos nós para a perdição eterna, porque temos em nós uma sementinha chamada pecado. E por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus por nós, Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz do Calvário. E isso, queridos, isso nos justificou, isso nos resgatou, foi o sacrifício perfeito por nós. Aí está aquele sofrimento, por tudo aquilo que Ele passou. É por causa de nós, foi por nossa causa, foi por causa deste amor incomparável, incondicional, quase inexplicável que Jesus tem para com as nossas vidas. Precisamos dia após dia firmar isso em nosso coração. Precisamos entender de uma forma cada vez mais clara. Como o texto diz, o versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, que não existe uma explicação lógica para uma pessoa que viveu aqui na terra de forma perfeita, seu pecado. Essa pessoa assumiu a culpa da humanidade inteira. Não existe justificativa. Por isso que o texto diz que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Perceba, querido, quanto mais nós conhecermos, entendermos e compreendermos o amor de Cristo por nós e vivermos isso e assimilarmos isso na nossa vida, mais nós vamos ser tomados pela plenitude de Deus, mais vamos ter Deus em nós, mais Deus vai ocupar os espaços, os cômodos, aqueles lugares mais obscuros, mais escuros do nosso ser. Deus vai ocupando todos os espaços. Quanto mais entendermos o amor de Deus por nós, mais vamos ser tomados pela plenitude de Deus. E isso, querido, faz toda a diferença para a igreja do Senhor. Não estou falando isso para o mundo, estou falando para a igreja do Senhor, para aqueles que tentam viver uma vida de santidade na presença do Senhor, para aqueles que tentam viver em comunhão numa igreja,
Nós precisamos conhecer, compreender, ampliar a nossa visão sobre o efeito do amor de Cristo para com as nossas vidas. Porque quanto mais entendermos isso, mais seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Que linda essa verdade. Coisa maravilhosa essa verdade. E esse é o clamor que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso. Esse é o clamor que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que fazer para a igreja de Cristo. 3 pedidos. Vamos lembrar quais eles? Primeiro, fortalecimento espiritual. Segundo, que sejamos habitação de Cristo. E terceiro, que compreendamos plenamente o amor de Cristo por nós, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E por fim, queridos, eu quero também destacar a expressão, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, para que nós possamos aqui, tem um outro clamor aqui, um outro pedido, é que além de nós conhecermos o amor de Cristo, nós precisamos entender o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus. Como o texto fala aqui, Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que até ousamos a pensar, porque às vezes nós pensamos e não pedimos. Isso é demais. Eu não vou ter coragem de pedir isso para Deus, porque isso quase que é abuso, né? Mas o texto fala tanto o que pedimos quanto o que pensamos. Deus tem mais poder do que qualquer coisa que nós devemos pedir. Pense em qualquer coisa que te pareça grande, que te pareça algo muito grandioso. Qualquer coisa que você possa pedir a Deus, qualquer coisa que você possa pensar em pedir a Deus, Deus tem poder maior do que qualquer coisa que você possa pedir, do que qualquer coisa que você possa pensar. Que verdade grandiosa! E penso, queridos, que às vezes a igreja não tem essa dimensão, ou tem teoricamente, porque não vive de fato essa fé, porque não assimila isso nas suas atitudes no dia a dia, na sua adoração totalmente entregue, sem reservas, na sua disposição de clamar, de buscar, de crer, de compartilhar as verdades do Evangelho. Queridos, se de fato nós crermos nesse Deus que tem poder para fazer infinitamente mais, muito mais do que nós podemos pensar, ou imaginar, ou pedir, ou clamar, se cremos nisso, não deveríamos poupar esforços para clamar e para proclamar essa verdade, e para clamar por interceder por qualquer situação. E às vezes somos tão tímidos, e às vezes somos tão rasos, somos tão superficiais. E aqui o apóstolo Paulo diz que vocês consigam entender este poder de Deus, que é maior do que qualquer coisa que vocês podem pedir ou pensar. Que clamor é esse grandioso, que palavras lindas, né? E que nós possamos colocar essa causa diante de Deus também. Orar pelas grandes causas que são absolutamente justas, volto a repetir, mas orar também pela igreja do Senhor nesse sentido aqui. Fortalecimento espiritual, que sejamos habitação de Cristo, que entendamos o amor de Cristo e que compreendamos o poder de Deus. Amém, queridos? Para terminar, versículo 21 que diz, uma expressão de adoração a Ele, seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar pela igreja?
quero convidar a você. Feche os seus olhos e, em resposta a essa palavra, onde você estiver aí, quero convidar você para orar em favor da sua igreja. Eu vou estar orando também aqui em nome de Jesus. Vamos erguer um clamor ao Senhor. Pai de amor, nós pedimos, Pai, que o Senhor contemple, Senhor Deus, na glória, a nossa igreja, Senhor. Queremos, Senhor Deus, clamar a Ti, assim como o apóstolo Paulo clamou. Senhor Deus, queremos, Pai querido, que a nossa igreja seja fortalecida, Pai. Seja fortalecida com poder, mediante a ação viva e poderosa do Teu Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que nossa igreja seja de fato a habitação visível de Cristo Jesus, pela fé, e assim seremos arraigados e alicerçados em amor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que a nossa igreja seja de fato, Senhor Deus, conhecedora, e experimente dia após dia o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, que a nossa igreja experimente o poder do Senhor e que creia neste poder, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós clamamos a Ti pela nossa igreja. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelas igrejas, Senhor Deus, dos irmãos, das irmãs que têm compartilhado essas lives conosco. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelas nossas igrejas no Brasil inteiro, Senhor Deus, no mundo inteiro. Nós clamamos ao Senhor que seja uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja com unção dos céus e com um amor grandioso para com o mundo que está perdido. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, venha, Senhor Deus, abençoar a Tua igreja. Por esta causa, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços. Aqui vamos estar lembrando um abraço especial para a irmã Idalice, que tem estado conosco sempre. Um abraço para o Genivaldo, para o Paulo e para a Miriam Barbosa, para a Carmen, para a Natália Santana, para a Adriana, para a Alba, para o Obedias, para a Eliana, para a Leni, para o Alexandre, para a Sônia. Um abraço para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para a Thalita, para a Rosângela, para o Naldo, para a Carol, para a Francisca, para a Simone. Um abraço para a Giovana, para a Camila, para a Sheila, para o Fábio e a Tereza, Pedro Henrique. Um abraço para a Graciele, para o Manel, para o Antônio, para a Glória e para a filhinha. Um abraço para a Maria Isa, lá em Cachoeiro do Apemirim. Um abraço para o Noel, para o Alexandre Bianchi, para a Lucilene Ottoni, para o Marcos, para a turma toda lá do Marcos. Um abraço para a Marluce, também lá em Cachoeiro. Um abraço para todos que estão acompanhando ao vivo, que estão conosco ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Como um abraço a todos aqueles que estarão acessando depois esse vídeo nas nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Temos mais alguns pedidos de oração aqui, né? Causas que colocamos diante do Pai, né? Fábio e Tereza pede oração pela Aline, que está com suspeita de estar com Covid. Oração também pelo Dr. Cláudio, a Dilane tem pedido por ele. O quadro dele teve uma piora hoje, infelizmente. A Miriam continua pedindo oração pelo Tiago, além da infecção pela perna, também está com Covid, né? A Alba Obedias pede oração pela Karina, né, sobrinha do Obedias, que também está com suspeita de ter Covid. A Leni pede oração pela Gabriela, que está em isolamento com suspeita de Covid. E a Val continua pedindo oração por ela e por toda a família. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, estarmos na Tua presença, e colocamos esses pedidos todos nas Tuas mãos. Quero colocar nas Tuas mãos a vida da Aline, Senhor Deus,
colocar nas tuas mãos a vida do Dr. Cláudio, Pai. Colocar nas tuas mãos a vida do Tiago, Senhor Deus, a vida da Karina. Quero colocar nas tuas mãos a vida da Gabriela, Senhor Deus. Colocar a vida também da Val, Senhor Deus. Pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Val e toda a família dela. Queremos colocar nas tuas mãos esses pedidos de oração, porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode todas as coisas. Aliás, como nós proclamamos hoje, a tua palavra que diz, Senhor Deus, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, essas pessoas. Pedimos que o Senhor venha intervir e operar esse grande milagre. Continuamos a clamar a Ti pelas pessoas que estão nas UTIs dos hospitais, por aqueles que estão isolados em casa. Faça um milagre, opera um milagre. Clamamos a Ti pela Beth. Tivemos notícia que a Beth já está bem melhor. Muito obrigado. Clamamos a Ti, Senhor Deus. Fortaleça, Senhor Deus, a saúde da Beth. Clamamos a Ti pelo pastor Enoque. Clamamos a Ti pelos nossos governantes. Clamamos a Ti pelos cientistas, pelo comércio, Senhor Deus, pela nossa economia, pelos empresários. Clamamos a Ti, Senhor Deus. Abençoa-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, quero estar lembrando que os nossos encontros aqui acontecem todos os dias, de segunda a sábado, às 8 horas da noite. Amanhã estaremos, se Deus quiser, juntos novamente. Quero convidar a você a estar participando conosco e a estar convidando outras pessoas para estar também. Amanhã, às 8 horas da noite. Quero desafiá-lo também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que você possa ser usado por Deus para abençoar outras pessoas por meio desse vídeo também. Tá bom? Um abraço. Também quero estar pedindo oração, né? Que vocês estejam intercedendo agora, depois da live, terminando a live. Estaremos distribuindo essas mensagens, uma mensagem de esperança para todos os comerciantes ali da região da nossa igreja de Goiabeiras, né? Texto base, Romanos 15:13, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, né? A nossa ideia é compartilhar essa esperança, que existe um Deus da esperança capaz realmente de intervir e abençoar o estabelecimento comercial dessas pessoas, e também um convite, né, para o culto que fazemos todos os dias online. Então nós estaremos saindo agora e indo nas portas dos comércios e dependurando, né, por meio dessa cordinha aqui, dependurando essa mensagem de esperança. Amanhã, se Deus quiser, todos os comerciantes daquela região perto da igreja vai estar com essa mensagem ali em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela Carol, pela Júlia, que fizeram essa mensagem, pelo Paulo, que nos ajudou também, e louvamos a Deus pelas pessoas que estarão comigo agora, Pedro, Marcos e o Vinícius, que estarão comigo agora distribuindo essas mensagens, tá bom? Um abraço, Deus nos abençoe, fique com Deus.